Hum? Quem tá aí? Ah, é você. Olá, como é que você tá, querido espectador? Aproveitando que você tá aqui, você sabia que tem muitas histórias estranhas na internet e ainda contadas das formas mais bizarras possíveis? Vem cá, me dá uma ajuda. Segura daquele lado ali do saco que no caminho eu vou te contar uma história sobre pessoas sem olhos e Twitter. Greg não é diferente de uma pessoa normal. Seus posts não eram nada fora do comum, falando sobre como foi seu dia ou comentando sobre algo que ele viu. Certo dia, ele tweetou que seu avô havia falecido, mas que nunca havia conhecido ele. Aparentemente, sua mãe não gostava de falar sobre ele, então Greg acabou nunca perguntando. Ainda assim, tudo corria bem. Até um dia que o Greg tweetou: "Algo estranho está acontecendo na floresta do lado de fora da minha casa, e eu não sei o que fazer." Isso foi meio que do nada. Então ele deu uma explicação. Ele começou a escrever mais sobre onde ele tinha se metido. Nesses tweets ele disse: "Essa não é a minha casa. Na verdade, é a casa do meu avô. Mas eu acho que agora é minha. Ele morreu alguns meses atrás e, por conta de muita papelada complicada, aparentemente eu sou o responsável por ela agora. Ele vivia longe, nas montanhas, em um lugar bem perto de um lago. Até que tinha algumas casas por perto, mas todas estavam vazias. Provavelmente eram casas de verão. Eu acho. É um lugar bem calmo e silencioso, pra falar a verdade. E, na verdade, eu só vi meu avô uma vez, quando eu era bem jovem ainda. Mas a minha mãe não se dava muito bem com ele. A um ponto que quando eu perguntava sobre ele, sempre acabava com ela irritada e mudando de assunto da conversa. Eu realmente não sei o que estou fazendo aqui. O cara que cuidava das propriedades do meu avô basicamente falou que essa casa era minha agora, e desde então estou tentando vendê-la. O mais rápido possível, pelo menos. E voltar para minha casa o quanto antes. Mas parece ser bem difícil vender uma casa que fica no meio do nada. Até certo ponto eu estava sozinho aqui, ou pelo menos eu achava. Eu já imaginava que ia acabar ficando algumas semanas aqui, até ter tudo resolvido e poder ir para casa. Afinal, eu estou de férias da minha pós-graduação, então não tenho responsabilidades no momento. Mas agora tem muitas coisas estranhas acontecendo. Tudo começou no meu terceiro dia aqui. Tem uma cidadezinha uns 25 minutos daqui, e como eu não sabia até quando eu ficaria aqui, acabei indo fazer algumas compras. Mas quando voltei para minha casa, tinha algo estranho na minha porta. Acho que isso é um artefato? Eu não fazia ideia de como chamar isso. Aquilo parecia ter sido feito com gravetos e ossos. Facilmente dava pra saber que foi feito à mão. Eu não pensei muito sobre isso. Então eu só peguei aquela coisa e joguei na lareira. No dia seguinte, Greg foi tomar seu café da manhã quando notou pela janela uma árvore com outro desses artefatos. Quando ele foi tirá-lo, deu pra ver um outro no chão, e depois outro, e depois mais outro. E assim foram um total de 8 artefatos. Todos no mesmo formato com algo no centro. Às vezes eram ossos, outras vezes eram penas, mas isso só deixou o Greg zangado, por ter alguém decorando seu quintal. Então ele pegou todos eles e jogou todos na lareira. Greg continuou a cuidar da casa e foi aí que pela primeira vez até então, algo deixou ele assustado. Quando o Greg estava cuidando do jardim, ele acabou encontrando algo meio escuro no meio da mata. Parecia um suéter, mas ao olhar em volta dava pra ver outras coisas. A maioria sendo apenas roupas sujas jogadas na mata, mas Greg acabou encontrando um caderninho. E até o momento, ele não tinha encostado em nada, mas a curiosidade foi maior. Esse caderno estava em branco, mas parecia já ter sido usado. Tinha páginas rasgadas e dava para ver algumas marcas de caneta. Mesmo assim, ele não conseguiu identificar o que foi escrito. Era óbvio que tinha alguém acampando no meu quintal. Isso me deixou abalado. Essa pessoa estava tentando me assustar para fora da minha casa e eu não sabia o que fazer, ou o que eu poderia fazer. Não consegui dormir bem essa noite. No dia seguinte, as coisas foram bem diferentes. Não tinha mais coisas estranhas ao redor da casa, sem roupas ou artefatos jogados por aí. Isso fez o Greg pensar que tudo aquilo não passou de um mendigo que estava de passagem e acabou acampando por aquela área. Vendo que tudo tinha voltado ao normal, Greg voltou aos seus afazeres de cuidar da casa. Aparentemente não tinha material de limpeza nela, então ele foi de carro até uma cidadezinha próxima para comprar. Não existe uma trilha muito boa para carro nessa casa, então ele acaba sendo obrigado a deixar o carro em uma área um pouco longe de casa e fazer o resto do caminho a pé. Quando ele estava fazendo esse caminho, depois de ter voltado das compras, ele viu algo muito bizarro. Seja lá quem fosse essa pessoa, ela parecia não ter notado Greg. Então rapidamente ele puxou seu celular para tirar uma foto. Alguns segundos se passaram, enquanto Greg estava com medo e sem ter ideia do que fazer. Até que aquela pessoa virou para trás e desapareceu na mata.
Bem nervoso, Greg esperou alguns minutos, esperando que talvez aquela pessoa voltasse, mas parecia que ela realmente havia ido embora. Então ele rapidamente pegou suas compras e correu para dentro de sua casa. Confuso e com medo, Greg não fazia ideia do que fazer. Ele pensou em ligar para a polícia, mas ele achou que não seria levado a sério, simplesmente falando: "Alguém está olhando minha casa". Ainda para piorar a situação, ele queimou todos os artefatos que poderiam ser usados de prova contra isso. Greg estava nervoso consigo mesmo, tanto pelas suas escolhas quanto por estar nessa situação. Então, rapidamente, ele trancou todas as portas da casa e saiu pela parte de trás dela, indo em direção ao lago. Eu andei até a margem do lago, então sentei por um tempo e fiquei observando a água. Eu pensava em entrar no carro e simplesmente ir para casa, mas eu senti que isso me traria muitos problemas. Tem todo tipo de taxa de propriedade e coisas do tipo que eu não entendo e eu me senti preso. Além disso, eu não consigo dizer se eu realmente estou em perigo. Quando meu avô morreu, demorou alguns meses até realmente ir para essa casa. Então talvez alguém estivesse ocupando essa casa vazia e agora que eu estou aqui, talvez ele saia por conta própria. A noite estava chegando e Greg tinha que voltar. No entanto, ele não queria nem um pouco ficar naquela casa hoje. Então ele decidiu passar a noite em um motel. Ele começou a andar na direção da casa para fazer um contorno nela e pegar a trilha até seu carro. Afinal, ele já tinha trancado tudo, então bastava chegar em seu carro que estaria tudo bem. Mas a noite esconde coisas que o dia revela. Ele viu aquilo, aquela pessoa estranha. Ele estava praticamente do lado dela, e ele havia percebido que aquilo era uma mulher. Enquanto ele estava paralisado, ela estava olhando em direção da casa. Parecia que ela não havia visto ele ainda. Até que Greg percebeu algo horrendo. Não é que ela não estava vendo ele, é que ela não conseguia ver ele. Ela, ou aquilo, que estava diante de Greg, não tinha olhos. No lugar de seus olhos, era apenas pele. O instinto dizia para Greg fugir em direção ao seu carro o mais rápido possível, mas seu medo travava no lugar, preocupado que ela poderia escutá-lo se ele tentasse se mover. Um pensamento veio na mente de Greg. Ele rapidamente sacou seu celular e começou a filmar. Ele precisava de alguma prova, senão ninguém jamais acreditaria nele. Eu corri. Corri até a parte de trás da casa e fui pra dentro. Eu corri pro meu quarto no andar de cima e fui pra janela olhar a parte da frente do meu quintal, mas ela havia sumido. Lembrando agora, parecia como se aquilo nem tivesse acontecido, como se fosse um pesadelo. Eu liguei pra polícia e expliquei o que aconteceu. Eu tenho certeza que deve ter achado que eu era um alucinado, mas eles disseram que enviariam alguém pela manhã e que era pra deixar as portas trancadas. Então, é aqui que eu estou agora, surtando, no meio de uma floresta, sozinho. Eu tenho certeza que não vou conseguir dormir hoje à noite. Eu me sinto tonto e com náusea. Eu não sei o que vai acontecer. Eu realmente estou com medo. 2 dias se passaram sem nenhum tweet novo do Greg. Algumas pessoas ficaram um pouco preocupadas, mas então ele apareceu novamente e contou um pouco sobre tudo o que havia acontecido. Quando um policial chegou na manhã do dia que tudo aquilo aconteceu, Greg explicou toda a situação para ele, mas o policial não pareceu acreditar muito na história. Mesmo mostrando fotos dos artefatos, no máximo aquilo era vandalismo, de acordo com o policial, e sem provas físicas, não serviu de nada. Quando Greg mostrou o vídeo da mulher sem olhos, o policial perguntou várias e várias vezes se ele conhecia aquela mulher, achando que tudo aquilo não passava de uma pegadinha. Mas mesmo insistindo que tudo aquilo era verdade, o policial ainda não parecia convencido. Ele simplesmente respondeu que, sem provas dessa mulher ter vindo na sua casa, não tinha nada que ele poderia fazer. Mas, em caso de algo acontecer, ligar para a delegacia. Tudo aquilo só serviu para deixar Greg mais frustrado. Na tentativa de acalmar seus nervos, Greg tentou visitar as outras casas daquele lugar. Não havia uma única pessoa vivendo nelas. Todas as casas estavam vazias e escuras. Greg estava sozinho naquele lugar, exceto por algo peculiar. Havia um barco na água e parecia ter uma pessoa dentro. Se eu tivesse uma situação normal, acharia que aquela pessoa estava apenas pescando, mas, dado tudo o que aconteceu até então, eu tenho uma sensação ruim sobre isso. Eu poderia estar paranoico, mas parecia que eu estava sendo observado constantemente por aquele barco. Além disso,
De onde ele saiu? Não tem ninguém em nenhuma casa. Aquele barco ficou lá até ficar escuro e eu perder a visão dele. Mas no dia seguinte, ele não estava mais lá. Então, quem sabe o que realmente aconteceu ou o que realmente estava acontecendo? Ficar próximo do lago começou a ser algo comum para Greg. Ele fazia suas refeições lá e dizia que o tempo próximo dele parecia passar mais depressa, como se fosse algo calmo e meditativo. Isso fazia Greg se sentir bem mais relaxado em relação a tudo que havia acontecido. Claro, se não fosse por isso. Tinha algo se destacando na beira do lago. Greg achou que era uma pedra branca, mas era muito redonda. Então, isso deixou ele meio incerto. Nisso, Greg tirou seus sapatos e entrou no lago para pegar aquele objeto. Quando ele tirou aquilo da água, um frio subiu na sua espinha. Aquilo não era uma pedra. Aquilo, na verdade, era um olho. Em choque, Greg tentou enfiar na cabeça que aquilo era apenas um olho de um peixe grande, mas lá no fundo, ele tinha bastante certeza que era um olho humano. Rapidamente, ele atirou o olho no lago e voltou para sua casa, onde ficou por muito tempo limpando a mão que havia segurado aquilo. Para piorar tudo, na manhã seguinte, aquele barco havia voltado. Será que realmente estão me observando? Era o pensamento que passava na cabeça do Greg. Depois disso, ele parou de postar no Twitter por alguns dias. Quando o Greg voltou a postar sobre sua situação, ele contou que começou a escutar gritos de noite, vindo da floresta. Mas, como uma forma de não enlouquecer, ele assumia que esse grito vinha de algum cervo ou algum animal parecido. Outro ocorrido estranho foi de encontrar um animal destroçado em seu quintal da frente. Eram intestinos e órgãos jogados no chão saindo de dentro da criatura, mas ele simplesmente jogou o corpo para longe da sua casa, já que animais mortos são a última coisa que ele está preocupado no momento. Na tentativa de entender mais sobre o que está acontecendo, Greg começou a tentar decifrar o que poderia ter sido escrito no caderno, mas não teve muito sucesso com isso. Até que uma pessoa no Twitter sugeriu esfregar carvão para ver se poderia ter algo escondido no papel. A ideia foi boa, entretanto, Greg não tinha carvão em casa. Então ele foi obrigado a partir para a cidade na busca por material. As pessoas da cidade já estavam começando a reconhecer o Greg, e ele não gostava nem um pouco disso. Em relação ao carvão, foi bem difícil de encontrar, mas no fim ele conseguiu. Ele encontrou alguns em uma loja de hardware, guardados em uma caixa tão esquecida que talvez o dono nem lembrava que existia. O resto da visita de Greg na cidade se resumiu a gêmeos que o seguiram por um tempo enquanto zoavam com a cara dele. E uma ida em uma mercearia para comprar algumas coisas que ele queria. Mas, curiosamente, eles não tinham ovos disponíveis. Normalmente isso não seria nada demais, só que já fazia alguns dias que eles não vendiam ovos naquele lugar. De qualquer forma, Greg voltou para sua casa e testou o carvão que tinham recomendado. Eu esfreguei o carvão nas páginas mais recentes, igual haviam me recomendado, e eu não sei o que eu estava esperando, mas com certeza não foi isso. Eu tô enlouquecendo aqui. Alguns dias se passaram e nada de postagens, mas então Greg apareceu mais uma vez, contando sobre suas descobertas nos últimos dias. Ele ligou para sua mãe na busca por mais informações sobre o seu avô. O sinal era bem ruim nessa região, mas ele ainda conseguiu conversar com ela. Aparentemente sua mãe havia ido estudar antes do seu avô começar a morar efetivamente nessa casa. Então no máximo ela reconhecia a existência dela, mas nunca havia morado nela. Para não perder o costume, sua mãe ainda não gostava nem um pouco de falar sobre seu avô. Então Greg não conseguiu muita informação sobre ele. No entanto, ela contou que tinha uma vinícola na casa. Então olhando um pouco melhor o lugar, Greg encontrou a entrada para essa vinícola. Isso deixou ele meio aflito, por conta de como ele está vivendo nesse lugar tem dias e nunca sequer havia descoberto sobre isso. Pelo menos agora ele tinha algo para distrair sua cabeça. Outra coisa que Greg descobriu foi a quantidade de lixo espalhado ao redor da casa. Ele encontrava muitos entulhos jogados por aí, e até mesmo o que parecia ser uma cabana que havia colapsado. Tudo bem que ela estava um pouco para trás da casa e escondida no meio do mato. Mas mesmo assim, era difícil para o Greg não ficar paranoico em relação a tudo isso. Muitos donos de casas e cabanas como essas gostavam de pôr nomes nelas, e Greg encontrou essas letras no meio dos entulhos. Infelizmente, mesmo levando para sua casa e tentando formar algo, ele não teve muita sorte. Uma outra coisa estranha que havia acontecido é que Greg foi comer em um restaurante local. Era o café da manhã e ele pediu um Eggs Benedict. Estranhamente, quando o prato chegou, não tinha ovo nenhum, mesmo o ovo sendo o ponto principal do prato. Greg tentou reclamar com a garçonete e ela apenas respondeu que eles não tinham ovos. Tentando entender a lógica de um restaurante não ter ovos logo pela manhã, ele pegou o cardápio e ficou surpreso ao ver que nenhum prato tinha ovos incluso. Nem mesmo daqueles que tinham ovo como foco. Quando Greg estava saindo do restaurante, ele notou que tinha uma família com gêmeas lá dentro. Eles estavam silenciosamente olhando para ele. Definitivamente, esse restaurante não vai ser um lugar que Greg vai voltar tão cedo. A sensação que Greg tinha era que ninguém na cidade queria ele por lá. Na verdade, era quase como se a própria cidade não quisesse sua presença.
E para alimentar essa sensação desconfortável, quando Greg voltou para sua casa, ele encontrou isso em sua porta da frente. Algo, ou alguém, definitivamente não queria ele por perto. Ele acredita que isso veio da mulher sem olhos que vive na floresta. Mesmo que ela não tenha aparecido nos últimos dias, ele tem a sensação de que ela ainda está por lá. Eu estive tentando não passar todo o meu tempo dentro da casa. Ficar confinado todo esse tempo está me deixando maluco. Apesar de não ser muito seguro estar sozinho no meio da floresta, ainda é melhor do que ficar dentro de casa o tempo todo. Deus, eu não consigo acreditar que eu estou chamando esse lugar de casa. Eu já tô aqui há sei lá quanto tempo. De qualquer forma, eu dei uma caminhada hoje. Essa floresta seria bem bonita se eu não sentisse que alguém iria me assassinar do nada. Eu estava quase conseguindo aproveitar tudo aquilo, até que eu esbarrei em uma clareira e eu encontrei algo estranho. Tinha essa única cadeira branca no meio do nada. Considerando o tanto de lixo jogado por aí, isso não era para ser estranho. Mas por conta de tudo que tá acontecendo, eu peguei meu celular e chequei o mapa. Essa cadeira estava apontando diretamente para minha casa, mesmo estando a 1 milha de distância dela. Isso mexeu comigo a um ponto que eu não queria mais estar ali. Então eu comecei a sair dali o quanto antes. Eu não devo ter andado sequer nem 10 metros até que eu encontrei outra coisa. Algo bem pior que eu não faço ideia de como descrever. Greg não sabia como reagir àquilo. Ele estava se sentindo mal e começou a voltar para sua casa. A esse ponto, ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sentia que de pouco a pouco a verdade chegava mais perto dele. Entretanto, será que Greg realmente queria saber a verdade? No caminho para sua casa, Greg acabou encontrando novamente aquela mulher. Ele sabia que ela ainda estava naquela floresta, mesmo que ele não tenha visto ela por muito tempo. Aproveitando que aparentemente ela não tinha visto ele, rapidamente, Greg foi para trás de uma árvore e começou a filmar. Quando ela foi embora e Greg tinha total certeza de que ela havia partido, ele começou a correr de volta para sua casa a todo instante com medo dela surgir do nada e atacar ele. Eu não consigo entender o que ela tá fazendo aqui fora. Ela é uma bruxa? Isso sou estúpido, mas eu não sei explicar nada disso. Todos aqueles artefatos estranhos feitos com gravetos e agora essa coisa na pedra parece bruxaria pra mim. Além disso, quem é a pessoa naquele barco que eu fico vendo no lago? Por que todo mundo nessa cidade é tão estranho? A esse ponto eu só quero saber respostas, e eu sinto que eu estou perto delas. Apesar de que eu acho que eu tenho medo do que elas podem ser. Alguns dias depois, Greg postou mais sobre um achado em sua casa. Aparentemente existia uma espécie de escritório lotado de livros antigos. Quando ele foi atrás de um livro sobre vinhos, algo diferente apareceu. Dentro do livro tinha fotos tiradas por uma câmera Polaroid. Todas elas não estavam nas melhores condições. Uma das fotos era de uma árvore, como se alguém tivesse tirado uma foto da floresta. Mas uma outra revelou algo para Greg. Deepwater Chapel. Aquelas letras que ele havia encontrado há uns dias atrás, aparentemente era isso que significava. Mas o que isso realmente quer dizer? Será que essa casa era uma capela ou algum tipo de igreja no passado? E por que o nome Capela das Águas Profundas? Isso eram dúvidas que passavam pela cabeça do Greg, e por mais que ele tentasse procurar sobre isso, no fim daquele dia, ele não encontrou nada. Alguns dias depois, Greg acordou no meio da noite, depois de um pesadelo horrível. Ele estava com falta de ar e no início estava com um pouco de dificuldade de se mover. Até que ele escutou algo vindo do andar de baixo, ou pelo menos ele achou que tivesse escutado. Por um instante, ele hesitou em sair do seu quarto, até que bem devagar, Greg começou a descer para o andar de baixo, da forma mais silenciosa possível. Até então, tudo parecia normal, e Greg estava quase acreditando que tudo aquilo era coisa da sua cabeça. Mas quando ele chegou na cozinha, a porta estava totalmente aberta. Ele insistiu e falou com certeza que a porta estava trancada. Afinal, com tudo que está acontecendo, ele não deixaria a porta aberta. Ainda por cima, ele percebeu que algumas roupas que ele tinha deixado secando desapareceram. Isso foi o limite para ele. Ele saiu da sua casa o mais rápido possível e foi passar a noite no motel. Uma pessoa sugeriu que se tudo aquilo foi aquela mulher cega, então ela deve ter uma noção de como é a casa, já que ela conseguiu navegar dentro dela sem fazer barulho, esbarrando nos móveis e sem ter visão. Greg passou vários dias naquele motel. Nesse meio tempo, ele marcou com um chaveiro para ir até sua casa mudar a tranca. E o dia para esse chaveiro chegar estava se aproximando. Um pouco relutante e com muitas dúvidas, Greg começou a voltar para casa. Durante a viagem inteira, ele questionava essa decisão, mas ao mesmo tempo, ele tinha um sentimento de que ele não podia sair de lá. Era algo confuso, a um ponto que ele não conseguiu se explicar direito nos posts. Quando Greg estava mais próximo da floresta, ele começou a dirigir com mais atenção, já que era bem comum de cervos invadirem a rua. No entanto, misteriosamente, a floresta estava muito quieta. Não dava para escutar pássaros e nem sequer dava para ver esses cervos que ficam próximos das ruas. Algo de estranho estava acontecendo.
Até que algo rápido passou na frente do seu carro. Na visão de Greg, aquilo não passou de um vulto vermelho. Um vermelho sangue. E no susto, ele jogou seu carro pro lado. Isso tudo aconteceu tão rápido, Greg não faz ideia do que poderia ter sido aquilo, e para piorar tudo, seu carro agora estava preso na mata. Mesmo com esse empecilho, ele continuou em frente. Afinal, ele não queria perder a chance de encontrar com o chaveiro. Caminhar naquela floresta era estranho. Uma floresta silenciosa nunca significa algo bom. Cada galho que quebrava embaixo de seus sapatos soava como ossos se quebrando e pareciam tão alto que a floresta inteira podia escutá-lo. Apesar disso, a caminhada estava bem monótona. Se não fosse por isso. Era mais um daqueles artefatos, mas dessa vez tinha uma luva no centro. A minha luva. Era uma das peças de roupa que eu tinha deixado secando na semana passada. Eu sabia que aquela mulher tinha levado minhas roupas e, assim, de pouco a pouco, eu fui encontrando todas elas em artefatos feitos de galhos. A esse ponto eu larguei tudo como estava, só quero chegar em casa, mudar as trancas e chamar um caminhão de reboque. Depois de um tempo andando, eu senti que eu já devia estar em casa. Eu desacelerei e puxei meu celular. O problema é que ele não estava calibrado, eu nem conseguia me encontrar no GPS. De qualquer forma, eu ainda consegui escutar o lago à minha esquerda, então se eu continuasse, logo estaria em casa. Assim, segui andando e tentei não pensar muito nas chances de estar perdido. Enquanto Greg seguia na mata, algo chamou sua atenção. Aquilo era branco, quase a um ponto que chegava a brilhar. Seja lá o que fosse, se destacava bastante no meio da floresta. Sua curiosidade foi maior e Greg se aproximou devagar daquela coisa estranha. Aquilo, na verdade, eram ovos. Vários ovos, bem maiores do que ovos normais de uma galinha. E todos estavam juntos, como se aquilo fosse um ninho. A curiosidade de Greg foi maior e ele encostou em um dos ovos e sentiu um calor vindo dele. A vontade de quebrar um deles e ver o que tinha dentro era grande. No entanto, Greg não fez nada e foi embora. Ele estava se sentindo doente a um ponto de querer vomitar. Algo estava acontecendo e ele precisava sair daquela floresta. Finalmente, ele chegou até o lago. Uma sensação de alívio veio até ele. Greg nunca havia pensado que se sentiria bem por ver esse maldito lago. Assim que ele se recompôs, rapidamente Greg conseguiu achar o caminho para sua casa e esperou dentro dela até o chaveiro chegar. Quando ele chegou, mesmo que tonto, Greg ficou assistindo ele fazer o serviço e pediu para adicionar uma fechadura na porta. Logo em seguida, um caminhão de reboque tirou seu carro daquele buraco na mata e assim, mais uma vez, depois que todos os serviços foram feitos, Greg novamente ficou sozinho naquela floresta. Mais alguns dias se passaram, era de noite, e Greg estava lavando a louça, quando ouviu algo do lado de fora. No início, ele achou que era coisa da sua cabeça, até que deu para escutar o som de passos. Rapidamente ele abriu a porta e, sem pensar, foi pro lado de fora. A esse ponto, a sanidade de Greg não estava mais intacta. Ele nem sequer sabia se sentia mais medo, ele só queria respostas. Ele viu alguém correndo para dentro da floresta e ele tinha certeza que era aquela mulher. Passou pela sua cabeça a ideia de sair correndo atrás dela, mas o risco de se perder na floresta de noite era algo perigoso. Quando Greg se virou para voltar para dentro da sua casa, ele se deparou com o que ela tinha feito. Eu não devia ficar surpreso com esses artefatos, mas olha isso, esse era enorme. Era até maior que eu. E ainda por cima tinha meu suéter no meio. A única peça de roupa que estava faltando daquela noite que havia sumido. Honestamente, eu só ia largar aquilo lá. Eu tô cansado de tudo isso. Já estava quase entrando quando notei que tinha algo escrito na parede atrás do artefato. Eu não tinha visto antes. Tenha medo da lua nova, mas que diabos isso significa? Eu não sei onde ela conseguiu um marcador. Eu não gosto de como ela se sente tão familiar em volta da minha casa e propriedade. Eu odeio o que considero essa minha casa agora, que tudo isso é normal. Eu tô enlouquecendo. Eu só quero que tudo isso acabe. New Moon, ou Lua Nova, é uma fase da Lua e, de acordo com o que Greg checou, a próxima Lua Nova é em uma semana. Um dia antes do dia dessa Lua Nova, Greg também viu que ia ter uma tempestade, mas de acordo com ele, bastava ficar dentro de casa que ia ficar tudo bem. Exatamente no dia da Lua Nova, Greg escreveu que choveu o dia todo. A noite chegou e a chuva junto dos trovões continuaram. Quase como se fosse uma forma bem otimista de poupar sua sanidade, Greg dizia para ele mesmo que talvez nada fosse acontecer naquele dia. Nessa noite, Greg postou bastante. Ele escrevia como forma de distração para fazer ele parar de pensar no que poderia acontecer. Ele dizia como era a última noite dele aqui, que a esse ponto ele não liga mais de vender essa casa e que talvez ter ficado até esse dia foi um erro. Mas a única coisa que ele precisava fazer é durar mais uma noite nesse lugar. Constantemente ele postava nessa busca por distração, até a hora que ele tweetou sobre ir pegar um vinho e ficar no andar de cima até tudo isso acabar. Ela
Estava aqui. Aquela mulher sem olhos estava na vinícola. Ela parecia não ter conseguido escutar Greg se aproximando por conta do som da tempestade do lado de fora. Ele estava paralisado, olhando para as costas daquela mulher, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, até que ela se virou e disse que não iria machucá-lo, e ainda por cima, iria explicar tudo para ele. A mulher falava pausadamente, e quando o assunto era sobre algo que parecia ser sensível para ela, passava alguns segundos em silêncio até ela dar uma continuidade à explicação. Aqueles artefatos foram feitos para proteger o Greg, mas afinal, proteger do quê? Ela demorou alguns segundos para responder, então disse: "Tem coisas na água." Há muito tempo, algo caiu do céu diretamente naquele lago. Algo antigo e estranho. As pessoas protegeram e devotaram suas vidas para aquilo, e como retribuição, aquilo presenteou o povo com uma bênção. Agora eles tinham vidas anormalmente longas, saudáveis e muitas crianças. Mas isso veio com um preço. No início, havia apenas um vivendo no fundo do lago, mas com o tempo, mais deles surgiram. Aqueles ovos enormes no meio da floresta? Sim, eram ovos dessa coisa. Aquilo saía da água para botar seus ovos e as pessoas tomavam conta deles e os escondiam até que chocassem. E quando as novas criaturas surgissem, elas precisavam se alimentar. Greg começou a lembrar de todos aqueles gêmeos que ele via na cidade e a mulher cega percebeu a linha de pensamento dele. O povo é abençoado com muitas crianças, mas eles não podem ficar com todas. Quando os ovos chocam, as pessoas devem levar uma dessas suas crianças para a floresta. As criaturas precisam comer e eles começam pelos olhos. Greg já imaginava como ela sabia de tudo isso. E assim, ela contou que quando era uma criança, ela foi escolhida como tributo a essas criaturas. Rapidamente, uma delas pulou em seus olhos e a sua memória depois disso é fraca. Ela não sabe se de alguma forma conseguiu se livrar da criatura ou se alguém ajudou ela, mas que ela conseguiu escapar com vida, porém cega. Desde então, ela vive escondida nessa floresta, com medo de retornar para sua família. Acontece sempre na mesma época do ano. Alguns deles nascem mais cedo e se alimentam de animais para conseguir energia. Aparentemente é um esforço muito grande voltar para a água. Hoje é a lua nova. Hoje é a cerimônia. O estômago de Greg embrulhou quando ele percebeu o que estava acontecendo bem do lado de fora da sua casa. A mulher cega tentou dizer que não adiantaria ele tentar algo, mas Greg não deu ouvidos. Ele correu até a mata e depois de certo ponto, a chuva parou. Luzes de lanternas e tochas eram visíveis à distância, mas ao mesmo tempo pareciam tão longe. Quando Greg tentava avançar, ele acabava não saindo do lugar. Era quase como se ele estivesse andando em círculos. E para piorar, as criaturas que a mulher cega tinha falado estavam lá. Todas se moviam rápido. Greg mal conseguia vê-las, quanto mais tentar registrar em fotos. Até mesmo a melhor das fotos não passava de uma imagem de um vulto vermelho. Quando ele chegou no ninho, os ovos já haviam sumido. Quando ele achou o fim da floresta, já não tinham mais luzes. E quando ele achou o lago, ele estava quieto, sem vestígios de pessoas e criaturas. Tudo aquilo desapareceu como se nunca tivesse acontecido. Confuso e sem resposta, Greg voltou para sua casa e a mulher cega também não estava mais lá. Nos seus últimos posts, Greg falou que voltou para sua casa de verdade. Um pouco do cotidiano vai trazer sua sanidade de volta aos poucos. Mas quantas dúvidas ainda existiam? Quem era aquela pessoa do barco? Tem algum motivo maior para a cidade não comer ovos? E qual é a verdadeira identidade da mulher cega? Até o momento, Greg não sabe. Mas com toda certeza, ele vai tentar pôr um fim nisso. Sabe o que é engraçado? Já pensou se o Greg na verdade morreu para aquelas criaturas ou para aquelas pessoas da cidade? Quer dizer, ele não escreveu nada até hoje, nada impede que isso tenha acontecido. Mas é isso. Obrigado por ter me ajudado a carregar esse saco. Ele era um pouco pesado para levar sozinho. Eu espero que você tenha gostado da história. O que tem no saco? Você realmente deve ter gostado da história para não ter dado uma olhadinha até agora, né? Bom, não é nada demais. São apenas olhos.